Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos estudar, assim como no próximo, as propriedades de limite. Acompanhe comigo. Para esse episódio, nós vamos nos ocupar da unicidade do limite. Então, no Teorema 1.4, afirmamos que quando o limite da função existe, é único. Para provar isso, vamos considerar uma função f que seja definida em um intervalo aberto i, exceto possivelmente no ponto x0 de i, e de tal maneira que, quando x tende a x0, o limite de f de x é L1, e também, quando x tende a x0, o limite de f de x é L2, onde eu estou considerando aqui que L1 e L2 sejam distintos. Então, aplicando a definição para esses dois limites, dado qualquer epsilon maior que zero, nós podemos encontrar ΔI e ΔI maiores que zero, onde módulo de x menos x0 é menor que ΔI implica módulo de f de x menos L1 menor que epsilon, e módulo de x menos x0 menor que ΔI implica módulo de f de x menos L2 menor que epsilon. Eu vou colocar aqui no card para você relembrar como foi que a gente encontrou o delta em outra situação. E na ocasião eu falei também que o valor de delta encontrado normalmente não é o único. Então, existem outros valores para delta, ΔI e ΔI aqui, que satisfazem ambas as condições. Por isso, vamos escolher delta como sendo o menor entre ΔI e ΔI. Dessa forma, para 0 menor que x menos x0 menor que delta, essas duas desigualdades são válidas e aqui embaixo eu somei membro a membro. Então, tenho módulo de f de x menos L1 mais módulo de f de x menos L2 menor que 2ε. Isso pode ser reescrito como módulo de L1 menos f de x mais f de x menos L2. Observe que eu acrescentei aqui um zero disfarçado de menos f de x mais f de x, não tem problema nenhum, para eu poder construir a soma que está aqui e entrar com a desigualdade triangular, vai me dar módulo de f de x menos L1. Observe aqui que eu troquei de posição f de x e L1, que estavam ao contrário na passagem anterior, mas como está dentro do módulo, isso pode ser feito sem problema nenhum. Na outra parcela, a gente tem aqui o módulo de f de x menos L2, então esta soma é aquela desigualdade vermelha, que é menor que 2ε. E como eu estava trabalhando com este delta, 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta, nos deu a desigualdade L menos 1, L menos 2 em módulo, menor que 2ε. Então, resumindo, para todo epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, de modo que módulo de x menos x0 menor que delta implica L1 menos L2 menor que 2ε. Como essa implicação vale para qualquer epsilon, eu vou escolher um epsilon em particular. Então, colocando, por exemplo, epsilon igual a módulo de L1 menos L2 dividido por 2, e como a gente está supondo que L1 é diferente de L2, a diferença entre eles pode ser positiva ou negativa, mas em qualquer caso, passando o módulo fica maior que zero e dividido por 2 também é maior que zero. Daí existe o delta, que é o mínimo entre o ΔI e ΔI, de tal maneira que L1 menos L2 em módulo é menor do que 2ε aqui, foi trocado pelo epsilon, então eu posso simplificar o 2 com o 2 e resulta em módulo de L1 menos L2 menor do que ele próprio. Isso é um absurdo, porque um número real nunca pode ser menor do que ele próprio. Assim, a suposição inicial que a gente fez, que os limites ou os possíveis candidatos a limite são diferentes, deve ser afastada. Não podendo ser diferente, só resta que eles sejam iguais. E assim fica provada a unicidade do limite. No próximo episódio, vamos trabalhar as propriedades operatórias dos limites,
onde vamos trabalhar, por exemplo, com o limite da soma e limite do produto de funções. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. E traga seus amigos para estudar aqui conosco. Deixa seu like aí no canal para dar aquela força. E eu espero você na próxima aula. Até lá e bons estudos!